Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e o assunto que mais se comenta essa semana aqui é essa polêmica envolvendo as ações da Eletrobras. Será que vale a pena investir? Sim ou não? Então, nesse vídeo aqui de hoje eu elenquei alguns pontos. Quais os pontos positivos e negativos? Mas eu já te adianto que a minha opinião aqui é que tem mais pontos negativos do que positivos para os investidores que querem colocar ali de repente o FGTS para investir, para render com a Eletrobras. Mas é óbvio que não é um assunto simples, rápido, né, para resumir em uma frase apenas, então a gente tem todo esse vídeo para chegar a algumas conclusões importantes e você tomar a sua decisão também. Então eu já peço para você se inscrever aqui no canal, são 3 vídeos por semana, sempre trazendo aí os melhores conteúdos sobre investimentos para vocês, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time! Então vamos lá, pessoal, logo para o primeiro ponto aqui, a primeira análise desse vídeo. Quando a gente investe em ações, nós estamos então nos tornando sócios de determinada empresa, certo? Só que aí a gente precisa entender também que a gente paga um valor para ser sócio, né? Para comprar essas ações. Então o primeiro ponto que eu trago aqui no vídeo é esse. As ações da Eletrobras estão caras, ok? Então o preço, obviamente, ele importa, porque a gente não consegue prever no futuro quanto que uma ação, quanto que uma empresa vai crescer e vai valorizar. Então a única decisão que a gente pode ter é comprar com uma certa margem de segurança, né? Obviamente, quanto mais barato a gente comprar uma ação, maior será o seu potencial de valorização e dinheiro crescendo no nosso bolso. E como que a gente faz então para saber se uma ação ela está cara ou barata? Aí a gente precisa olhar os múltiplos dessa empresa. E eu vou compartilhar minha tela agora porque a gente vai olhar um relatório que a Levante preparou justamente com todos esses dados. Então olha só, esse aqui é o relatório sobre a Eletrobras, né? Sobre essa questão, se está na hora de comprar as ações ou não. Relatório bem completo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Porque está falando sobre todo esse cenário de privatização ou não, enfim. Se é interessante para o investidor, tem várias conclusões importantes aqui, mas eu vou direto para essa página que mostra os múltiplos da empresa, tá? Então hoje a Eletrobras está sendo negociada aí mais ou menos 10 vezes o seu preço-lucro, 20 vezes o EV/EBITDA, tá? Isso daí é um múltiplo, por assim dizer, caro, né? Quer dizer que essa empresa, essa ação está um pouco cara. Como que a gente chega a essa conclusão? Muito simples aqui olhando no relatório, é comparando ali com os seus pares, né? Com os seus concorrentes. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui na tela, a CEMIG, por exemplo, está pela metade do preço, digamos assim, do que a Eletrobras por causa do seu PL e também o seu EV/EBITDA. E a Copel, que é uma empresa também de energia lá do Paraná, também está bem mais barata, tá? Então a gente percebe aqui que são empresas estatais, né? A Eletrobras Federal, a CEMIG de Minas Gerais e a Copel do Paraná, então são muito similares e a gente vê que tem ações mais baratas, tá bom? Então, independente da decisão que você tomar ao final desse vídeo, se você deve investir ou não na Eletrobras, faço o convite que você faça o download desse relatório, tá? Porque bem completo, ele mostra vários detalhes importantes. Mas então, a primeira análise aqui do vídeo, né? Vou elencar 4 tópicos, 4 pontos positivos e negativos. O primeiro, então, é negativo, tá? Por quê? As ações da Eletrobras, nesse momento, estão caras. E é isso que já nos leva para o nosso segundo ponto, né? Será que essa ação vai valorizar, né? Ano que vem, 2023, 2024, será que ela vai ter uma valorização? Bom, a gente vai olhar então para o tópico rentabilidade, tá? E eu vou colocar aí na tela o gráfico com o histórico das ações da Eletrobras, tá? Desde lá 2012, tá bom? Até 2022, então um cenário aí de aproximadamente 10 anos, 259% de rentabilidade, né? Ou seja, bastante alto, só que aqui eu coloco um alerta, né? Você vê que em alguns momentos esteve para baixo também, né? Isso é um ponto importante. As ações, o mercado de renda variável, ele é muito volátil. Em alguns momentos vai para cima e vai para baixo. Mas segura um pouquinho esse ponto que vai ser a próxima análise. Agora a gente está falando sobre potencial de rentabilidade, tá? Então sim, a gente tem um potencial de rentabilidade com ações maior do que o FGTS, tá? Então esse aqui é um ponto, só que é um pouco da análise do ponto 1 que eu trouxe nesse vídeo também. Será que essa valorização aí não é porque as ações estão caras, tá? Se a gente olhar historicamente, as ações da Eletrobras estão no ponto mais alto, né? E a gente sabe que o ideal é comprar barato, né? E não comprar caro.
Mas ainda continuando nesse tópico aqui de rentabilidade, as ações parecem estar caras, mas eu vejo muita gente falando também uma certa comparação com outros momentos de privatizações que aconteceu no Brasil, que também foi liberado o FGTS, que foram as ações da Vale e as ações da Petro. Tá? Eu particularmente confesso que eu não acho que é uma simulação aí, que é uma comparação cabível, né? Porque são empresas muito diferentes, de setores completamente diferentes, né? A Vale é uma empresa de commodities, uma das maiores do mundo, a Petrobras também é uma das empresas de maior valor do Brasil. O setor elétrico, ele não tem essa tendência, o setor de energia elétrica, como a Eletrobras faz parte, não tem essa característica de ter uma altíssima rentabilidade no longo prazo, como a gente olhou aqui. Foi uma rentabilidade alta em 10 anos, né? Mas não é sempre que é assim, tá? Mas enfim, uma comparação que muita gente está fazendo, eu vou colocar aí na tela também. Comparando com quem investiu FGTS na Petrobras, lá em 2000, tá? Teve uma rentabilidade bem alta, né? 1.300% contra 153% no mesmo período que é o FGTS. Essa linha é roxa, tá? A linha laranja é a Petrobras. E a Vale também a gente tem um histórico aqui também de uma altíssima rentabilidade, né? 3.400%, mas mais uma vez essa volatilidade, tá? Em alguns momentos não foi tanto dinheiro assim, né? E se for pegar ali mais ou menos 2016, imagino que seja aqui nesse gráfico, a rentabilidade esteve bem próxima até do que o FGTS. E aí a gente precisa ter aquela base de risco-retorno, né? Então, quando você está no investimento super seguro, você tem pouca volatilidade. Então, se você conseguir a mesma rentabilidade com alto risco ou com pouco, é óbvio que o investimento de baixo risco é muito melhor, tá? Então, coloquei na tela essas duas comparações que muita gente tem feito, né? Com os fundos mútuos, né? Tanto da Vale quanto da Petro. Não acredito que seja o cenário que vai continuar com a Eletrobras, mas o ponto é, não conseguimos prever o futuro. Logo, esse item 2, o ponto 2 aqui desse vídeo, temos que dar um ponto positivo sim, para o potencial de rentabilidade, tá? Então, o primeiro ponto eu coloquei como negativo, porque as ações especificamente de Eletrobras parecem caras nesse momento, mas o segundo ponto, ele é positivo no sentido de alto potencial de rentabilidade, tá? Se a gente olhar só o item rentabilidade, então, uma ação tende a ser mais rentável do que o FGTS, tá? Embora, vou colocar o gráfico aí na tela também, que eu me surpreendi um pouco, que eu peguei um gráfico dos últimos 5 anos, aproximadamente, a rentabilidade do FGTS, e nem foi tão baixa assim quanto eu imaginava que era. Talvez você que esteja assistindo aí imagine que seja super baixo. Não é extremamente alto, mas olha só que interessante, né? O FGTS aqui nesse gráfico é essa linha roxa. Então a gente pode ver que está sempre acima do IPCA, que é a linha vermelha, que é a inflação nos últimos 5 anos, tá? E também, em alguns momentos, esteve acima do CDI e acima da poupança, tá? Então, um ponto importante, né? Com esse cálculo do FGTS, a gente percebe que nos últimos 5 anos é um investimento que até superou a inflação, tá? Um investimento 100% seguro, né? Ele não tem nada de volatilidade, ele é uma linha reta que cresce um pouquinho e cresce sempre, por isso que a gente nem tem acesso, mas mostra uma rentabilidade aí, não muito alta, mas superior à inflação. Então, é importante a gente guardar esse ponto aqui, lá na conclusão a gente fala mais sobre isso. O terceiro ponto de análise aqui do nosso vídeo, então, é a carência, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você optar por colocar o seu FGTS na Eletrobras, você não vai poder resgatar quando você quiser, qualquer dia. Porque olha só, vou compartilhar aqui minha tela e a gente vê que esse trabalhador que usar a parte do FGTS para investir na Eletrobras só vai poder resgatar, vai ter que aguardar com esse dinheiro lá parado, sem fazer nada, por 12 meses, tá bom? Então é completamente diferente quando a gente compra uma ação lá na Bolsa de Valores, que a gente pode comprar e vender qualquer dia, né? Qualquer dia útil que a Bolsa de Valores está aberta negociando. Então isso para mim é um ponto muito negativo, né? Porque você se expõe ao mercado de ações de altíssima volatilidade, mas você não pode negociar quando você quiser, né? Tem esse lock-up de 12 meses. Tá, e mesmo assim, se passar esse período de 12 meses, aí você fala, quero vender essas ações da Eletrobras. Você não vai colocar esse dinheiro no seu bolso. Por quê? Você aderiu a um fundo mútuo de participação, né? Então é como se fosse um fundo de investimento. Se você decidir resgatar, esse dinheiro volta para o FGTS, tá? Então não é dinheiro no seu bolso, tá bom? Ele fica lá no FGTS e só vai poder usar dentro das mesmas regras que já existem hoje, né? Então, se você comprar uma casa ou se você for mandado embora, tá? Então,
Essa carência aí, para mim, é um ponto muito negativo. Então pode colocar aí na tela, já são 2 pontos negativos contra um positivo, que também já nos levam aqui para a quarta análise, né? Falei que não tem essa carência, não pode resgatar qualquer dia, então essa última nossa análise aqui é quanto ao risco, né? A volatilidade disso. Por quê? Caso você necessite em algum momento desse dinheiro, você não vai ter um acesso fácil, tá? E por que que eu falo do ponto risco? Quando a gente fala de ações, né, de bolsa de valores, você tem alta volatilidade. Então olha só o perigo, né? Você pode aplicar até 50% do seu FGTS nas ações da Eletrobras. Mas de repente, se você colocar muito dinheiro lá, você vai concentrar a sua carteira num alto risco, numa alta volatilidade. De repente você não tem controle. Vai que você acaba sendo mandado embora e você precisa acessar o FGTS e naquele momento as ações estão em baixa. Pode ser que você perca dinheiro, né? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente pensa em FGTS, FGTS é um dinheiro de emergência, né? Então, emergência a gente não pensa numa altíssima rentabilidade, é muito mais a segurança, tá bom? Então, eu vejo com muito perigo, assim, com uma certa cautela, essa questão de você inserir uma altíssima volatilidade na sua carteira de investimentos como um todo sem perceber, né? De repente você fala, poxa, mas eu gosto de dividendos, né? Ações de energia elétrica pagam bastante dividendos. Só que nesse caso, lembra que não vai cair na sua conta, tá? Por quê? É um fundo de investimento, é um fundo mútuo de privatização, tá? Então você não vai ter esse acesso a dividendos sempre. Quando você precisar, tem essa carência, então eleva-se sim o risco. Então a gente tem um placar final aqui de 3 pontos negativos e 1 ponto positivo, tá bom? Fica aqui esse alerta, então, que de repente pode fazer sentido para você. Eu vejo, né, várias ressalvas, por isso tantos pontos negativos, mas de repente você achar que é interessante, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que isso é importante para mim também. Só que se você de repente colocar pouco dinheiro ali, você não elevar tanto o risco da sua carteira, aí pode ser até interessante, desde que você tenha consciência que esse dinheiro ele seria para longuíssimo prazo, tá? Porque curto prazo, emergências na bolsa de valores não faz sentido, beleza? E aí, se por acaso você decidir por participar, né, colocar o dinheiro do seu FGTS nesse fundo mútuo da Eletrobras, aí uma dica é que você pague baixo pela taxa de administração, tá bom? Vou até colocar aí na tela, porque tem várias empresas aí, ó, a Daycoval, o BTG, enfim, várias e várias empresas que estão distribuindo esses fundos aqui, né? Então, é um fundo monoação, né? Então, é só uma ação que está dentro desse fundo, não precisa ter taxa alta de jeito nenhum, porque não dá muito trabalho para o gestor fazer isso, tá? Então, você pode olhar aí na tela, tem todas essas opções. Se você decidir, é melhor você pegar por aqueles que sejam mais baratos, tá bom? E independente da sua decisão, se você aderir ou não, faço o convite mais uma vez que você clique no link que está aqui na descrição, que tem o relatório completo que o pessoal, os analistas da Levante fizeram, falando sobre essa empresa, a Eletrobras, tá bom? Conteúdo gratuito de primeira, é sempre bom para você tomar a sua decisão de investimentos. E deixa aqui sempre seu comentário, que eu leio todos e posso voltar para ajudar vocês com mais coisas. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.